Washington. Tá aí, ó, Samuel Pancher, já na Embaixada do Brasil em Washington. Samuel, como é que tá a movimentação? Já há uma expectativa de quando o presidente Lula vai falar? Rafa, a gente está esperando, mas é a qualquer momento. Estava inclusive alertando a produção aqui de que o presidente Lula pode chegar a qualquer minuto. Vou até sair um pouco da frente para vocês verem a sala aqui. Essa coletiva deve ter transmissão da IBC, do canal oficial, mas os jornalistas estão aqui, os jornalistas que estavam lá na Casa Branca e alguns que vieram direto para cá. O presidente Lula vai falar naquele púlpito ali ao centro e você vê as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos juntas, né? Então, de novo, mais um sinal dos vários sinais que a gente viu de que essa reunião foi produtiva no sentido de ser vista de forma positiva. A gente viu a postagem do presidente Donald Trump na Truth Social, a gente não sabe exatamente tudo o que foi discutido, ele deu ali a pista de vários tópicos, mas agora eu ouvi a versão do presidente brasileiro. Ele evitou a apuração que a gente tem aqui, que de fato foi uma iniciativa do lado brasileiro de não ter imprensa ali no Salão Oval, e agora mesmo a expectativa é de aguardar. O Metrópolis provavelmente vai conseguir fazer uma pergunta ao presidente Lula. A gente está vendo aqui, inclusive, o trabalho do Ricardo Stuckert. E a gente segue aguardando, mas o presidente Lula deve estar para chegar daqui a pouco. Eu não sei se já foi disponibilizado esse link, mas acredito que também vai ter transmissão dessa fala do presidente Lula, a primeira fala, depois da reunião com o presidente Trump. Muita expectativa sobre se algo vai ser anunciado, se nada for anunciado, quais foram as impressões do presidente Lula nessa reunião, né, Rafa? É verdade, Samuel. É bom sempre lembrar, né? O Donald Trump, ele não tem nenhuma fama de ser uma pessoa que mede as palavras. Ele sempre diz realmente o que ele sente, o que ele acredita, o que ele acha que é certo. E diante do que foi dito naquela mensagem na Truth Social, o que passa a impressão é que, de fato, foi uma reunião que vai trazer aí vantagens para os dois países. Lembrando de que haveria essa coletiva dos dois presidentes, segundo a comitiva, né, auxiliares do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela não ocorreu porque a reunião durou tempo demais. Foi 1 hora de reunião no Salão Oval, 1h30, né, no Salão Oval, mais 1 hora de almoço, e por isso, por conta do tempo exíguo, né, a gente imagina, obviamente, que a agenda do presidente dos Estados Unidos é uma agenda muito lotada, muito restrita, e por isso, segundo, de novo, auxiliares do presidente Lula, não houve essa comitiva com os dois presidentes. Mas diante do que foi dito ali pelo Donald Trump na Truth Social, talvez, né, poderia ter sido realmente uma coletiva muito proveitosa. Então acredito e espero que o presidente Lula possa realmente responder todas as perguntas, né, tirar todas essas dúvidas que a gente tem, que são muitas. E até te pergunto, Samuel, todo esse grupo que está sentado aí são jornalistas do mundo inteiro, é isso? Isso, inclusive tem essa diferença porque lá na Casa Branca existiu um pool de jornalistas brasileiros. E aqui tem jornalistas estrangeiros também, alguns que vieram, como eu disse, direto para cá, para acompanhar essa coletiva do presidente brasileiro. Vou até olhar aqui, eu vejo que tem colegas latino-americanos, tem colegas da África, tem colegas de agências europeias e também de agências norte-americanas aqui. Tô olhando, tô checando isso nesse momento. Então, de fato, a entrevista, a coletiva do presidente Lula trouxe bastante atenção, justamente porque ele, de fato, né, como eu relatei mais cedo com a Natália André no Acordo da Metrópolis, a postura dele chama atenção, porque é a postura de fato, não se dobrar ao presidente norte-americano, né? E foi bem recebido na Casa Branca e, aparentemente, houve um entendimento ali, foi uma conversa produtiva, como disse o próprio presidente Donald Trump, que não é também uma pessoa que mede as palavras quando ele quer criticar algo. Então, talvez o presidente Lula adote a mesma linha. Alguns pontos específicos de atenção, saber se eles conversaram sobre a guerra no Irã, acho que isso vai ser muito importante. Como eu disse, o comunicado do presidente Trump focou em comércio e tarifas, enfim, esse tipo de coisa. Saber se eles falaram sobre organizações criminosas, né, sobre elas serem classificadas como terroristas, acho que essa é uma questão que enfim, estava ali na mesa com toda certeza. E também saber a impressão geral do presidente Lula sobre essa conversa com um homem que ele vem criticando e que
começou o mandato com uma relação difícil com o Brasil, mas que aparentemente agora mudou totalmente. E aqui atrás de mim, essa bandeira dos Estados Unidos com a bandeira do Brasil, juntas, é mais um exemplo disso, né, Rafa? De uma boa cooperação entre os dois países. A gente sabe que na diplomacia nada é por acaso. De fato, sua observação ela é certeira. O fato de vermos a bandeira dos Estados Unidos com a bandeira do Brasil já dá um sinal de que a reunião tenha sido proveitosa para os dois lados. Talvez se não tivesse sido tão proveitosa, não tivesse sido tão amigável como deixou ali aparentar a mensagem de Donald Trump, fosse só a bandeira do Brasil. Vou inclusive pedir para a nossa equipe colocar novamente a mensagem de Donald Trump para que eu possa ler aqui para o pessoal, para ter, de novo, dar essa ideia de como Donald Trump se demonstrou aí feliz, por assim dizer, vou usar essa palavra, mas empolgado, enfim, pareceu que gostou da reunião. Vamos abrir completa na tela, por favor? Olha aí, ó. Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário. Presidente Donald J. Trump. Samuel, você que acompanha muito diretamente a política americana, queria também ouvir tua opinião a respeito dessas falas do presidente Trump. Você acha que ficou, de novo, na diplomacia nada é por acaso, o fato de ter alguns assuntos que a gente esperava que iam ser discutidos, ter ficado de fora da mensagem, isso quer dizer o quê? Eu acho que tem duas interpretações possíveis aí desse texto curto, né, Rafa? Primeiro é que foi uma reunião produtiva, então o presidente Trump não achou... O presidente Trump gostou do que foi conversado, acho que isso fica claro com o tom, mas também é um pouco vago, né, porque fala de alguns temas de forma genérica e fala sobre reuniões que podem acontecer nos próximos meses. Mas de concreto, o que saiu? Pela postagem do Donald Trump, nada, né? Não quer dizer que nada de concreto tenha saído, ele só não anunciou nessa postagem. Então isso vai ser interessante da gente ouvir do presidente Lula. Se ele tem, primeiro, a mesma impressão do presidente Trump, de que foi produtiva, de que foi boa, e também se ele tem alguma... se algo de concreto saiu dessa reunião. Eu acho que isso é o principal a gente saber aqui. O principal fato é esse, né? Obviamente que tem vários outros detalhes que a gente gostaria muito de saber, mas o fato de saber se algo produtivo saiu, por exemplo, será que o Brasil e os Estados Unidos agora estão cooperando mais fortemente no combate a organizações criminosas? Isso é algo que é muito importante e a cooperação, quando a gente está falando de uma facção criminosa como o PCC ou Comando Vermelho, que operam, são organizações transnacionais que operam não só no Brasil, é importante saber se essa cooperação vai continuar ou vai se intensificar. E isso é muito importante e não está ligado necessariamente a classificá-las como terroristas. Então, esse tipo de minúcia do que foi discutido ali é realmente muito importante, muito relevante para a gente como nação. E a primeira pista para a gente saber o que aconteceu vai ser daqui a pouco, quando o presidente Lula surgir aqui atrás de mim, eu parar de falar e a gente ouvir o presidente da República, né, Rafael? Olha, Sam, eu adoro ouvir você falar, não é nenhum problema, mas de fato, nesse exato momento, eu estou mais interessado no que o Lula vai dizer, né? Nada contra você, mas eu acredito que você também aí tá louco para ouvir o que o Lula tem a dizer. Antes da gente, enquanto a gente está nessa expectativa, eu só quero lembrar quem foi a comitiva do presidente Lula. Por que eu estou batendo nessa tecla? Eu já vou citar pela terceira vez. Porque essa comitiva demonstra exatamente que tipos de assunto, provavelmente, Lula e Donald Trump discutiram durante essa reunião. Foram com o Lula, além do Mauro Vieira, que é ministro das Relações Exteriores, que é quem organiza essas viagens, organiza esses encontros bilaterais entre presidentes, o Dário Durigan, que é ministro da Fazenda, ou seja, discutir questões de economia e, claro, muito importante, sobre o PIX. A gente sabe que o PIX está sob investigação do governo americano. Outro ministro é o Márcio Rosa, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, aí falando especificamente das tarifas, ponto que foi muito deixado claro ali na mensagem do Trump, que foi discutido. O Trump deixou bem claro que esse assunto foi sim falado durante a reunião. O Alexandre Vieira, que é ministro de Minas e Energias, esse eu acho que também tem que ser um questionamento que
deva ser feito ao presidente Lula, pois o ministro de Minas e Energias fala de terras raras. Lembrando que nesse assunto o Brasil só perde para a China com essa extensão de terras raras. Então é algo que é muito importante na geopolítica atual. O Wellington César Lima e Silva é ministro da Justiça e Segurança Pública, junto dele o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, porque os dois, exatamente para falar isso que o Sam trouxe, que é sobre as facções criminosas, o fato de que o governo americano tem esse desejo de transformar essas facções, de fazer com que essas facções sejam consideradas grupos terroristas, algo que o governo brasileiro é contra, algo que o governo brasileiro não defende. Na verdade, o governo brasileiro defende uma cooperação entre os dois países. Ou seja, Samuel, é muito assunto. Agora que a gente sabe que, de fato, a reunião demorou mais do que o esperado, talvez a gente possa pensar que todos esses assuntos foram abordados, mas, de fato, só com a fala do presidente Lula, né? Exatamente. Como eu disse, a próxima oportunidade do presidente Trump falar sobre isso, ele ser perguntado em alguma coletiva. Ele tem uma assinatura de ordem executiva no Salão Oval hoje, se não estou enganado, e aí ele vai estar ali sendo exposto aos jornalistas que podem ou não perguntar sobre isso. Então ele sempre tem ali alguma chance de ser perguntado sobre essa questão, mas de fato o pronunciamento dele veio através da Truth Social, que é a rede social dele, é como ele geralmente se comunica nessas situações, inclusive sobre guerra, a gente se informa pela Truth Social, que é uma coisa um pouco, né, até impensável há um tempo atrás, né? Mas com relação à postura do governo, do presidente brasileiro, eu acho que outra coisa para a gente ter em mente também é como que ele lidou com questões que talvez tenham sido abordadas que aí são mais espinhosas. Por exemplo, a questão da expulsão do delegado da Polícia Federal aqui dos Estados Unidos, e aí a reciprocidade de tirar as credenciais de um delegado, de um oficial do FBI que trabalhava no Brasil. Isso foi abordado? Será que isso de alguma forma foi ali, as arestas foram aparadas ou não? Será que isso foi um tema em que eles discordaram em ponto? Isso seria muito interessante a gente saber também, assim como o presidente Lula fala às vezes, em pedir ao presidente Trump para deportar quem ele chama de criminosos que estão aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E aí, nessa lista de criminosos, tem pessoas que enfim, estão aqui, são consideradas foragidas no Brasil, por exemplo, o próprio ex-deputado Alexandre Ramagem, tem o Eduardo Bolsonaro, que não é foragido, mas que está aqui em um alto exílio, né, um exílio que ele se impôs, mas que, enfim, tem questões legais pendentes aí no Brasil, processos, enfim. E será que isso foi conversado de alguma forma? Será que o governo americano pode mudar a postura com relação a essas pessoas? A gente teve um probleminha de sinal, mas a gente já volta daqui a pouco. Quando voltar, inclusive, a gente vai ficar com esse sinal aberto o tempo todo.